palavra seria tempo, ou congênere cronologia. Isso é muito complicado. Todos nós estamos olhando os mesmos eventos. O grande debate não é nem a interpretação exata do que aconteceu, mas de como aconteceu. Se você pegar qualquer geólogo, ontem falando disso lá no Flow, até eu preferia, para evitar preconceitos, eu não usei no primeiro momento a palavra dilúvio, eu falei de catastrofismo universal, que é a mesma coisa dita de maneira mais... Sabe aqueles memes de palatável para os não cristãos. Exatamente. Sabe aqueles memes que o pessoal coloca um pensador falando assim, isso, não, fica chato falar assim, fala desse jeito e muda a coisa, né? Então eu falei de catastrofismo. E qualquer geólogo vai admitir que houve um catastrofismo que destruiu a civilização é uma palavra que não cabe aqui, destruiu a vida na Terra, tá certo? Em algum período da história terrestre. Tanto é que qualquer paleontólogo, qualquer um, talvez se eu achar um ou outro como exceção à regra, mas eu acho que posso falar que 99,9% dos paleontólogos vão dizer que os dinossauros foram destruídos em massa por uma catástrofe global, de proporções globais, que varreu o mundo inteiro. O problema é quando isso aconteceu. Quando isso aconteceu. E, por exemplo, muitos evolucionistas acreditam na catástrofe, mas eles a colocam de maneira plural, catástrofes no plural, e que houve pelo menos 4 ou 5 delas, e uma aconteceu no período X, no período Y, coloca o período Cretáceo, o período Jurássico, final do Jurássico, aquela questão lá na linha geológica. Quando a gente fala também dessas civilizações supostamente mais antigas que os sumérios, também entra no debate sobre a cronologia. Com base em que estamos dizendo que elas são mais antigas? Do recorte que eu sou especialista, que é o Oriente Médio, eu posso dizer para você 2 coisas. Letra A, muitas cronologias já foram corrigidas com o tempo. Por exemplo, quando eu comecei a estudar arqueologia, nos anos 1999, 98, 99, por aí, eu lembro que era quase um dogma no mundo acadêmico que os edomitas só surgiram de 800 a.C. para cá. Não havia reino edomita antes disso. Tinha até um problema com a Bíblia aí, né? Porque a Bíblia coloca o reino de Edom muito antes. Depois, algumas pesquisas foram feitas até por uma universidade americana da Califórnia e já anteciparam a origem dos edomitas para 300 anos antes. Hoje a gente já fala de 1100. Outro exemplo que eu vou dar. Se você pegar os primeiros artigos científicos que estudaram a escrita cuneiforme, eles iam datar a origem daqueles tabletes cuneiformes que estão no Museu Britânico, no Museu do Louvre, em vários museus aí do mundo, inclusive aqui no NASP nós temos alguns tabletes cuneiformes, eles datavam aquilo em torno de 5.000, 6.000 anos antes de Cristo. Hoje, ninguém dá para a escrita cuneiforme uma data acima de 3.100 a.C. Diminuiu? Diminuiu. Então, a régua muda de acordo com as novas evidências. Mas deixa eu fazer uma pergunta de leigo para entender por que as regras mudam. A gente aprende na escola que essas coisas são feitas, se eu não me engano, as coisas mais recentes não podem ser feitas por datação de carbono, né? Não tem uma história? Ou as mais antigas? Não podem? As mais antigas que não podem. As mais antigas, perdão. O carbono 14 são para as mais recentes e matéria orgânica. Então a medição científica tem a ver com a deterioração química, digamos assim, do que foi encontrado. Isso também vale para esses artefatos arqueológicos? Porque não é uma ciência, digamos assim? Você não pega assim, esse fone de ouvido aqui do Paulo, ele tá aqui, deixa eu tirar um pedacinho, medir o decaimento do carbono 14 ao longo do tempo, e aí, decaiu tanto, então é porque tem tantos anos. Não era para ser uma coisa assim, batata? Exato, e já inquestionável, né? Essa é uma boa pergunta. Porque uma vez que já fez laboratorial, não tem mais o que discutir. Se o DNA deu que você é filho do seu pai, vai discutir o quê? Tá lá, o DNA comprovou, não tem o que dizer mais, né? Mas isto seria o ideal, mas na prática não é assim por várias razões. Várias razões. Letra A. Esses métodos laboratoriais são muito caros
e não é uma coisa que você encontra em cada esquina aí para poder datar. Mesmo morando nos Estados Unidos, não é uma coisa que você sai nas ruas aí da Flórida e eu quero datar aqui, quanto tempo tem? Não é assim. Quando a gente vai datar, ontem até o Sérgio estava falando sobre isso lá, rocha, por exemplo, quero datar a rocha terrestre. Você não vai pegar qualquer brita da porta de sua casa e levar para datar, tem que ser a rocha específica, no laboratório específico, isso é caro. Eu fiz datação na USP, lá no IPEM, que é um bicado na USP, o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear da USP, e a gente foi datar um tijolo com escrita cuneiforme que eu traduzi aqui. Nós fizemos essa datação umas 3, 4 vezes. E dava errado, a amostra estava contaminada, depois não tinha quarto suficiente, e cada vez que não dava certo, eu tinha que voltar para o fim da fila do reator. Porque tem um monte de gente com as amostras deles ali, um reator desse é muito caro. Eu não lembro os valores exatos agora, Paulo, dê-me o beneplácito do equívoco aqui, mas se eu não me engano, parece que na época era quase R$2.000 um minuto que o reator fosse ligado. É muito caro isso. É muito caro. Alguns métodos, como o próprio carbono 14, embora há uma nova forma de carbono 14 que não é destrutiva, mas essa é mais cara ainda e mais rara ainda, não é todo laboratório que tem, aquela convencional, ela destrói a peça para dar a datação. Então, quero saber qual a data dessa garrafa aqui. Se eu for aplicar método laboratorial, eu vou ter que destruir a garrafa. Eu vou descobrir a data dela, mas não vou tê-la mais. Então, todos esses elementos nos levam a ver que os artigos que trazem datação, eles não são tão abrangentes assim, tão em grande quantidade como o pessoal pensa. E com um agravante, às vezes, datações diferem de laboratório para laboratório. Às vezes tem uma amostra que está contaminada, às vezes o instrumento não está devidamente calibrado. Há muitos problemas aí. Muitos problemas aí. E, inclusive, um sujeito, agora eu me esqueci o nome dele, eu tenho um artigo científico dele, está numa revista indexada ali, que trabalhou com o Dr. Lieb, que trabalhou com carbono 14 no passado. Ele dizia que, historicamente falando, se eu trabalhar com fonte escrita, qualquer datação anterior a 1450 a.C., que é a época ali da 18ª dinastia egípcia, começa a aumentar exponencialmente o grau de especulação. Sabe? Então tem uma série de questões que às vezes quebram paradigmas que são colocados há muito tempo. Eu desconheço, tenho que ser honesto aqui com o seu público, quais são as argumentações laboratoriais ou seriais ou acadêmicas que são utilizadas para falar que essas civilizações são mais antigas que as sumerianas. Eu desconheço os artigos, então não posso emitir juízo de opinião. A única coisa que eu posso dizer como um desconfiado, que a arqueologia e a ciência trabalham com suspeita, você sempre suspeita, como um desconfiado é o seguinte: existe uma propaganda política de alguns países de querer tornar tudo dele o melhor do mundo. Você está entendendo? O melhor do mundo, o mais antigo do mundo. Quantas cidades você, como jornalista, já foi que tem um Cristo Redentor que é o segundo maior do Brasil depois do Rio de Janeiro? Ou todos foram feitos do mesmo tamanho, ou então, eu não sei, porque eu conheço várias cidades que tem um Cristo Redentor e quando você vai lá, eles falam assim, o segundo maior do Brasil depois do Rio de Janeiro, né? É o pôr do sol mais lindo do mundo depois do Japão. Está aqui na nossa cidade. Então, a Índia, ela sempre teve e a China também, mas é mais a Índia aqui, uma questão de tornar a Índia, engraçado, eles têm uma soberba cultural nesse sentido. Toda a grande sabedoria do mundo tem que sair da Índia. E todos os grandes mestres têm que vir da Índia e passar pelo Himalaia, sabe? E tem que ser yogis ou treinados em hindu. O único que não saiu da Índia, que eles reconhecem, é Jesus. Mas eu já ouvi a história que Jesus caminhou pela Índia, exatamente. aprendeu o budismo. Ele teve que aprender, exatamente. E chegou dizendo tudo ao contrário do budismo, por algum motivo. Exatamente. Então, quer dizer, quando chega aprendeu alguém mal o budismo. Jesus. A cidade mais antiga daqui, eles afirmam, por exemplo, que o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, é o livro mais antigo do mundo, que foi escrito há pelo menos 100 mil anos. Mas você acha... E aí é bom até para explicar para a audiência que não te conhecer, que eu já falei assim,
quem não conhece tá perdendo. Mas qual é a tua visão? Você acha que é possível que tenha havido uma civilização mais antiga? Como é que você, como é que você, eu estou procurando a palavra em português, mas como é que você harmoniza essa visão com a visão bíblica, por exemplo, ou com a ideia da soma das gerações bíblicas, a ideia de que o mundo tem 6.000 anos? Como você faz essa harmonização, Rodrigo? Ok. Será que poderia ter havido uma civilização antes do dilúvio que fosse sofisticada, etc, etc? Eu vou responder com a mesma forma que eu responderia se alguém me perguntasse assim: será que há vida em outros planetas? Com possibilidade, sim. Com Como possibilidade, sim. evidência. Você já viu Como alguma evidência? evidência, até hoje não temos nenhuma. Zero. Zero. Pelo que hoje já vimos, eu não estou entrando no campo da fé, tá? Que a gente pode falar que tem os anjos, tem mundos que Deus criou, estou falando com base na ciência, dos experimentos. O Hubble, o James Webb, tudo que está fazendo agora de astronomia e tudo mais, as naves que já foi a Pioneer, a Voyager, todas as naves que já foram mandadas para o espaço sideral, até hoje, você pode perguntar isso para qualquer astrônomo, a evidência de vida extraterrestre detectada laboratorialmente é zero. Por isso que os astrônomos não aceitam os ufólogos dentro da mesma mesa de discussão, porque é zero, é zero. Alguns estão até suspeitando, mas é uma hipótese também não confirmada ainda, que talvez possa haver vida em outros planetas que não seja baseada no carbono e no oxigênio como a nossa. Se isso for, Sim. mas Você, forma de vida não tem. no seu trabalho, qual foi a conclusão? Quanto você chega de tempo que você acha que um Homo sapiens está por aí? Então aí, agora eu vou entrar nisso. Então, pode ter tido uma civilização antes do dilúvio? Pode. Mas já encontramos qualquer lasca de evidência dela? Zero. Zero. Então, por isso que eu comparei com a vida em outros planetas. Então, como eu trabalho? Com relação ao planeta Terra, com matéria orgânica, eu abro margem para duas possibilidades a partir do texto bíblico. Uma possibilidade é que Deus criou o mundo há poucos milhares de anos. Deus criou o mundo. A segunda possibilidade, que também é harmônica com o texto bíblico, é que o mundo esteja aí há 4 ponto alguma coisa bilhões de anos. E o que nós lemos no Gênesis é apenas a descrição de quando começou a vida no planeta, e não o planeta em si. Tá certo? Então, o mundo pode ter sido recente, pode ter bilhões de anos. A vida no planeta, eu acredito que começou há menos tempo. Pela cronologia bíblica, a gente Não, menos tempo é indiscutível, né? Porque, se eu não me engano, a ciência fala da Terra com alguma coisa em, sei lá, 3 bilhões. 4,8 bilhões, se eu não me engano. A Terra, 4,8. Se E eu a não me engano, vida, acho que é 4,8. sei lá, 2 bilhões. Muito menos tempo. A questão da vida que é o nó. Você está entendendo? Por quê? Porque, para falar que a vida tem esses 4,2 bilhões de anos, essa data ela é necessária para a argumentação darwiniana ou darwinista, que a evolução, para acontecer nos moldes que ela acontece, ela precisa de tempo. Para ser um processo aleatório, solto, ela precisa de tempo. Então, o que acontece? Eu tenho que criar um tempo para a vida. E aí vão se criando as argumentações. Por exemplo, a tectônica de placas, as placas estão se afastando, então significa que o mundo tem muito tempo e a vida já estava aqui. A interpretação da coluna geológica, que uma pessoa com um texto bíblico pode entender que aquela coluna geológica foi formada há pouco tempo. O outro vai falar que foi há muito tempo. Eu vou dar uma explicação leiga para que nós possamos entender o que significa essa distinção. Você está no estúdio aí que eu estou vendo aqui, com o seu nome Paulo Figueiredo ali atrás, tem alguns livros e tudo mais. Isso é um estúdio físico. Ele está em decaimento. No momento em que eu estou conversando com você aqui, tanto aqui onde eu estou, como o local onde você está no processo de decaimento. Quando eu digo decaimento, quer dizer um processo de desmoronamento. Mas ele é tão lento, que nós não conseguimos ver. Eu não sou arquiteto, mas eu imagino que se você não der manutenção aí, nem eu der manutenção aqui, vou chutar um número. Talvez daqui a 500 anos, sem manutenção, essa casa vai cair. Como alguns casarões em São Paulo, que estão caindo, que era da época lá de Dom Pedro, até antes.
Ah, não deram bem manutenção. menos tempo cai. Bem menos tempo cai. Aí quando você passa, né, fala assim, pois é, olha, esse casarão aqui está caindo porque não houve manutenção, e para cair desse jeito, ele deve ter sido muito velho, ele deve ter sido do século XVIII para cá. Ok, isso é verdade. Esse é um processo ordinário. Mas, se houver um terremoto ali na Avenida Paulista, ela vai fazer com que a casa construída há um ano caia como o casarão centenário em 2 segundos. E nós vamos perceber. Se nós chegarmos depois do terremoto, nós vamos ver a mesma coisa. O casarão centenário caído de um lado e aquela casa novinha caída do outro. Como os dois estão colapsados, nós podemos ter duas interpretações. Depende se aceitarmos ou não a historicidade do terremoto. Eu posso dizer que, na época que o casarão foi construído, já existia aquele estilo arquitetônico da outra casa e que elas tinham a mesma idade, por isso que elas colapsaram. Se você falar, não, você está enganado. Aquela colapsou há mais tempo, essa menos, por quê? Teve um terremoto aqui. O terremoto fez com que a casa nova caísse. Se eu negar o terremoto, a única leitura que eu tenho para a queda daquela casa é a leitura ordinária do tempo. Então, essa é a diferença. Se eu trabalhar com uma catástrofe violenta da Terra, com astroblemas, meteoros caindo aqui e tudo mais, tudo acontecendo em convulsão de uma só vez, o Grand Canyon, ou a coluna geológica, que num modelo tradicional demoraria bilhões de anos para se formar, com uma catástrofe se formaria em pouco tempo. Essa é a questão. A catástrofe consegue fazer em pouco tempo o que uma situação ordinária demoraria milhões de anos. Então, colocando a catástrofe do dilúvio, eu não preciso recorrer aos milhões de anos da história da Terra. Aí eu vou para o que eu tenho de escrita. A escrita da humanidade, a história documentada da humanidade, ela data de 3.100 anos antes de Cristo para cá. Então, o que sai de 3.100 anos para trás é mais especulativo, porque nós não temos nenhuma forma mais concreta de analisarmos, senão as formas laboratoriais que medem, isso é importante ser dito, porque muita gente confunde isso, até como você falou, a fórmula laboratorial, seja para falar do carbono 14, ou seja para outros métodos que datam rocha, ela data o decaimento. É como se eu falasse assim, eu consigo em laboratório detectar a velocidade do seu carro agora. E eu tenho a informação que você saiu de Fort Lauderdale, você saiu de Fort Lauderdale, está indo para Chicago. Eu não sei quantas milhas há, mas vamos supor que chegando a 200 milhas de Chicago, eu vejo você passando, corro ali com a maquininha e vejo, olha, o Paulo está passando a 80 milhas por hora. Isso eu posso detectar, está ali. Eu tenho um medidor de velocidade, não tem como questionar isso. Você está a 80 milhas por hora. E está a 200 quilômetros de Chicago e saiu de Fort Lauderdale. Então eu faço o cálculo da distância, meço pela velocidade e falo, o Paulo saiu de Fort Lauderdale a X tempo. Mas, quem me garante que você não veio a alta velocidade e só reduziu quando estava chegando lá?